eu venho te falando, tudo isso está lá já no nosso site, metrópolis.com, disponível. Também está no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, para você curtir e compartilhar esses cortes todos. Nesse finalzinho de Acorda Metrópolis, ainda dá para a gente falar um pouquinho mais de eleições, mais especificamente sobre os palanques estaduais. A gente vai receber aqui o nosso coordenador de política, o Gabriel Busso, que está sempre com a gente, às sextas e segundas, mas hoje ele volta para falar um pouquinho de São Paulo. E a gente também junta a essa conversa o diretor da sucursal de Minas Gerais, o Rafael Veleda. Veleda e Bus, muito bom dia. Primeiro para o Bus, que eu dei meu primeiro bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Veleda. Prazer estar aqui com vocês. E agora também para o Veleda. Bom dia, Veleda. Bom dia, Nath. Bom dia, Gabriel. Grande prazer estar falando com meus companheiros. Perfeito. Bom, o Sudeste vai ser, sempre mas vai ser esse grande destaque. A gente vê pelas escolhas das convenções partidárias, né? Queria começar, então, ouvindo do Bus, já o Veleda vem na sequência, das importâncias dessas regiões todas. São Paulo vai se repetir, muito importante. Tem Tarcísio, tem Haddad lá para falar de Lula, de Flávio e Lula. E aí também quero saber do Veleda de Minas Gerais. Vamos começar pelo Busso. Pois é, São Paulo e Rio basicamente definido para os dois candidatos. São Paulo muito melhor para os dois, porque tem Haddad para Lula, tem Tarcísio para Flávio, embora Tarcísio tenha ali uma certa independência nas pesquisas deles, eles avaliam até que se aproximar tanto de Flávio não pode não ser tão benéfico assim, uma vez que existe ali um desgaste na imagem de Flávio Bolsonaro em São Paulo, mas claro que Tarcísio vai subir no palanque de Flávio, claro que ele vai fazer campanha, né? Mesmo que não tão ativamente como talvez se espera, ele vai sim fazer essa campanha para Flávio Bolsonaro, que vai ser o candidato ali indireto. O que pesa nessa situação é que o Republicanos provavelmente vai continuar neutro, né? Vai se posicionar nacionalmente neutro, e aí o Tarcísio é dos Republicanos, portanto, Republicanos sem apoio nacional vai ter ali apoios regionais, como é o caso de São Paulo. No caso do PT, do presidente Lula, o desafio ali em São Paulo vai ser manter Haddad tão ativo e tão forte a ponto de chegar ao segundo turno, porque há uma preocupação dentro do PT de que a eleição em São Paulo acabe no primeiro turno, que inviabilizaria um palanque ali durante a campanha de segundo turno, que é crucial para o presidente Lula. Importante a gente lembrar, né? São Paulo foi um divisor de águas na eleição de 2022 para Lula ganhar a eleição, principalmente a cidade de São Paulo, que é, sim, um reduto mais voltado ao petismo do que ao bolsonarismo. Então, para Lula, é muito importante que a campanha vá até o segundo turno também em São Paulo. Então, existe essa preocupação dentro do Partido dos Trabalhadores com Haddad. No Rio de Janeiro, as coisas estão bem mais favoráveis a Lula do que para Flávio, porque você tem Eduardo Paes, favorito ali na disputa, uma disputa que pode encerrar, inclusive, no primeiro turno. Tem fortes indícios de que vai encerrar no primeiro turno, a menos que algo aconteça daqui até outubro. Política é um dia de cada vez, então pode acontecer alguma coisa que mude os rumos. Mas Eduardo Paes pontua muito, muito bem, cerca de 60 pontos percentuais, 60% ali dos votos, 55%. Então, pode ganhar no primeiro turno, é o candidato que apoia o presidente Lula e que é apoiado por Lula, né? Então, é um palanque muito forte para Lula no Rio de Janeiro. Já Flávio Bolsonaro também tem um problema no Rio de Janeiro, inclusive que é o reduto do bolsonarismo, né? Onde tem ali Jair Bolsonaro, tem um desempenho muito bom em 2018, é onde ele fez a sua carreira política, onde tem os filhos, Flávio, inclusive, um dos filhos, né? Flávio Bolsonaro fez carreira, Carlos também, que agora se mudou para Santa Catarina, mas fez carreira lá. E a preocupação ali é em questão de palanque. Você teve um pré-candidato que desistiu, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, que teve que sair da disputa ao Senado por causa dos escândalos. Outro pré-candidato da chapa foi preso pela Polícia Federal por porte ilegal de arma, quando era alvo de uma operação. Agora foi solto, mas essa vaga do União PP ainda não está definida se vai continuar com Márcio Canella, que é o nome que foi aí alvo de operação da PF ou não. E você tem Douglas Ruas, que é atual presidente da Assembleia Legislativa, depois dos escândalos que derrubaram Rodrigo Bacelar, né? Ele foi preso, então houve uma eleição indireta na Assembleia e Douglas Ruas assumiu. E aí a grande questão é que
Flávio tem essa fragilidade na disputa, porque Douglas Ruas está contaminado com todos os escândalos ao redor dos aliados, e aí o palanque fica mais fraco. Então, nesse momento, o Flávio tem uma vantagem, vamos dizer assim, em São Paulo, mas uma desvantagem no seu reduto, que é o Rio de Janeiro, em relação a Lula. Que interessante, né? A gente vai continuar falando sobre isso, e aí eu vi também de Minas Gerais com o Rafael Veleda. Eu só preciso encerrar, pessoal, com a galera que está com a gente pela TV. Fim do Acorda Metrópolis dessa terça-feira, mas se você quiser continuar acompanhando o papo ao vivo, corre lá para o nosso canal no YouTube, o Metrópolis TV. Também dá para você ir pela sua Smart TV e acessar o nosso canal no YouTube, para daí sim continuar acompanhando toda essa discussão. Mas se não, meu muito bom dia, até amanhã. A gente se encontra amanhã às 7h30 da manhã aqui e volta a falar desses assuntos todos muito importantes. Às 11 da manhã, tem a Neila Guimarães com o Contexto Metrópolis para continuar falando sobre a política brasileira, tá certo? Depois a 1 vem o Reinaldo Azevedo e toda a programação ao vivo do Metrópolis TV, da nossa TV, que também você consegue assistir pela sua TV, tá certo? Até amanhã e a gente continua ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Ô Veleda e Bus, mas o Bus trouxe aqui, acho que de tudo muito interessante que ele trouxe, esse finalzinho aí da fala dele é muito curioso, como o Flávio Bolsonaro tem menos palanque no Rio de Janeiro, onde teoricamente seria o lugar onde ele mais seria conhecido, onde talvez ele pudesse ter uma largada mais simples, menos palanque, menos desempenho do que exatamente lá em São Paulo, por causa não da figura de nenhum bolsonarista com o sobrenome Bolsonaro, mas de um outro bolsonarista, que é o Tarcísio de Freitas, é o governador de São Paulo, que pode fazer com que o PT não tenha nenhum primeiro e segundo turno, aí um tempinho algumas semanas entre o primeiro e segundo turno, para as eleições para o governo lá, para conseguir continuar ajudando a eleição do presidente Lula, como aconteceu lá em 2022. Em Minas, Veleda, como está a situação? É bastante confusa a situação de Minas Gerais, mas o tempo está acabando, né? Agora a gente vai ter convenção partidária e depois, em 16 de agosto, tá aí. Daqui 3, 4 semanas, a gente já vai ter efetivamente as campanhas indo para as ruas. Já teve definição de Minas Gerais, Veleda? Oi, Nath. Minas está um cenário, como você disse, bem bagunçado ainda, e é curioso, porque tanto o PL do Flávio quanto o PT do Lula não têm candidatos fortes por aqui. São partidos que estão enfraquecidos em Minas Gerais, não tem um nome óbvio para ser lançado. O Lula bateu o martelo essa semana, o PT vai lançar o deputado federal Patrus Ananias, que é ex-prefeito aqui de Belo Horizonte, como candidato ao governo. Mas é uma candidatura que não alcança o objetivo inicial que o PT tinha aqui, que é um palanque competitivo para o Lula. O Patrus, ele foi um prefeito bem avaliado, mas já tem décadas que ele esteve no cargo, ele tem 73 anos e não faz o enfrentamento com uma direita superdigital que existe aqui. Cleitinho Azevedo, senador do Republicanos, é o líder disparado das pesquisas. Ele é o objetivo do Flávio para ter um palanque, mas ele vem resistindo. A gente não sabe se o Cleitinho vai ser candidato e nem se ele vai aceitar o Flávio no seu palanque. Eles são amigos, são aliados, se conhecem, mas, como a gente vem conversando, a candidatura do Flávio não está forte para fechar esses apoios. Então, o PL está buscando, como o PT buscou com o Patrus, uma solução caseira. Eles estão preparando aqui o ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli, para ser o candidato a governador que vai dar palanque para o Flávio em Minas Gerais. Então, o que está se desenhando, Nath e Bus, é que tanto o Flávio quanto o Lula vão ter palanques enfraquecidos aqui nesse estado-chave para a eleição, 16 milhões de eleitores, segundo maior colégio eleitoral do país, onde na eleição passada foi decidida por menos de 50 mil votos de diferença a vitória do Lula sobre o então presidente Jair Bolsonaro. Então, as pesquisas aqui estão mostrando o Lula ligeiramente à frente e o Flávio tentando ganhar de volta esse terreno, que para ele seria muitíssimo importante uma aliança com o Cleitinho, que
que é muito popular. Perfeito. A gente com certeza vai ver muito essa duplinha aqui, Gabriel Bus e Rafael Veleda com a gente, porque é isso, acabou Copa, agora é eleição 2026. Não tem jeito, será o grande assunto, ou serão os grandes assuntos desses próximos dias, todos dessas semanas. Muito obrigada, Rafael Veleda. Obrigado, Nath. A gente vai conversando. Conte com a gente aqui em Minas. Vamos reportar essa bagunça eleitoral. Exatamente. E muito obrigada, Bus. É sempre muito bom te ter aqui. Obrigado, Nath. Até a próxima. Até a próxima. Valeu aos dois. E ponto final. Agora